Bem, galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal e eu vou voltar um pouquinho com a série de modelagem simples. Para você que é inscrito novo e não sabe o que é essa sériezinha, eu gravei há um tempinho atrás alguns vídeos onde eu modelava dinossauros, porém de uma forma mais simplificada para você ir modelando e começando a aprender a fazer esculturas de uma forma mais simples, para daí você ir adicionando detalhes e etc. E para fazer o nosso Godzilla, é só um pedação de massinha preta e apenas isso. Bom, dependendo da versão que você for fazer o Godzilla, talvez não possa ser uma massinha preta. Tem que ser tipo uma massinha verde ou então uma massinha mais acinzentada, mas a maior parte das versões do Godzilla é verde. Então vamos lá. Primeiramente a gente dá uma afinada aqui na pelotona de massinha, desse jeito, porque o Godzilla ele tem um formato de corpo, digamos, uma pera. Ele é mais fininho em cima e fica um pouquinho mais gordinho embaixo. Eu fiz um marabalismo com a pelota de massinha e acabei derrubando. Aqui a gente primeiro começa puxando as pernas dele. E também, se você é inscrito novo, essa série aqui eu não faço pedidos. Eu vou apenas modelando coisas que eu acho que são boas de fazer para vocês, porque tem alguns personagens ou criaturas que têm umas técnicas diferentes. Nem é questão de ser técnicas, é mais tipo detalhes que são diferentes. Aí é bom ensinar uma forma mais simples para vocês ir pegando o jeito, como eu disse. E não tô fazendo por, tipo, comentários de inscrito, não tô, tipo, seguindo pedidos, isso aqui é só uma coisa que eu decidi fazer, e eu vou fazer por um tempo essa série. Tô voltando com essa série agora para fazer um pouco mais de vídeos para vocês, porque como é uma modelagem mais simples, eu não fico o dia inteiro fazendo. Eu posso ficar um tempo fazendo a modelagem, depois eu posso fazer um outro vídeo para postar ou no dia seguinte ou no mesmo dia. Aqui vai ficar dessa forma, ó, gente. Puxa aqui os bracinhos dele. Os bracinhos dele tem que ser mais curtinhos e finos. Dessa forma. Pronto. Desse jeito. E também eu vou falar algumas curiosidades que talvez vocês não saibam sobre o Godzilla. A primeira delas é o ano que o Godzilla foi feito, que foi em 1954. Sim, o Godzilla é antigo pra caramba, pra vocês terem uma ideia. E o intuito de fazer o Godzilla era para representar o terror e o medo e a destruição que o Japão sofreu, digamos que um pouquinho menos de uma década depois da WW2. Vou falar desse jeito porque eu não sei se o algoritmo do YouTube permite que eu fale certas coisas. Mas já dá para entender, né? Então, é basicamente isso o Godzilla. Mas em algumas representações do Godzilla, ele é tipo a fúria da natureza com o descuido do homem. Deu para sacar? Então, de menos o Godzilla ele é tipo uma força, digamos assim. Imaginem que a natureza ela precisa de um avatar, um ser que passe a mensagem do que está acontecendo de errado que está sendo feito pelos humanos. Então, o Godzilla seria este ser, ele é essa entidade que, ao que parece, ele é uma entidade muito poderosa, por mais que ele possa ser derrotado. Olha, tem uma versão que eu vou comentar ao longo desse vídeo que, rapaz, é poderosa para carambas. E a palavra Godzilla é a junção de duas palavras, que é Kudira e Gojira. Mais ou menos essas palavras, se eu tiver falado errado, comenta. Eu sei que Kudira é baleia e Gojira é gorila. Tipo, o Godzilla é como se fosse o cruzamento de uma baleia com um gorila. Não faz muito sentido. Bom, a parte do baleia até que faz um certo sentido, por ele ser grande, de grande para um bicho que viveria na terra e por isso ele vive no mar. Agora, gorila não faz muito sentido não, galera. Vamos concordar. É tipo, ele é mais a mistura de um estegossauro com um tiranossauro rex, porém com escamas semelhantes a de um crocodilo e um formato de corpo semelhante a um urso. Mas se caso fossem fazer um nome desse tipo, misturando esses quatro, eu acho que seria um pouquinho complicado demais para fazer essa mescla. E Gojira, tipo, já é um nome que é a identidade visual dele. Você escuta a palavra, você já pensa logo nele, você não vai pensar em um outro bicho. Ó, e para fazer a perna,
a gente alisa aqui um pouco, aí a gente puxa a cauda, puxamos o pescoço, e para a perna a gente alisa e empurra um pouco da massinha da lateral do corpo para fazermos a coxa, dessa forma, desse jeito. Daí então a gente achata e dobra a perna dele mais ou menos aqui, que é para fazermos o joelho, desse jeito. E puxamos mais ou menos aqui para frente. Uma leve articulação abaixo do joelho. É tipo o tornozelo dele, basicamente. Ok, vai ficar mais ou menos desse jeito. Aí para os dedos a gente simplesmente puxa dessa forma 4 dedinhos. Aqui vai ficar mais ou menos assim, desse jeito. Comenta aí, galera, qual foi a sua primeira interação com Godzilla? A minha primeira interação com Godzilla, se eu não me engano, ou foi com o filme do Godzilla 2000 ou com o filme de 98, o Zilla. E eu gosto muito dessa versão porque é um bom filme de monstro gigante, mas um filme de Godzilla não é tanto assim. Aqui, dessa forma, ó. Desse jeito. Aí. E sempre que os americanos fazem um filme de Godzilla, parece que o Japão quer também fazer um deles para reforçar a ideia deles do que o Godzilla é para eles. Porque para o resto do mundo, o Godzilla seria tipo um anti-herói, porque ele chega, derrota o bicho mal que tá ali no momento e volta para a água. Tanto é que é coitado, meu, ele nunca consegue tirar o ronco dele. Ó, agora para o braço, a gente adiciona um pouquinho de massinha para fazer o volume do ombro, mas é um volume bem levezinho, desse jeito. Então a gente dobra mais ou menos aqui para o bracinho dele, dessa forma, alisamos, empurramos aqui e ali, alisamos aqui e puxamos aqui na ponta do braço a mãozinha dele, ó. Aqui, dessa forma. A altura do Godzilla é uma coisa relativa de versão para versão. Tem versão dele que ele tem 50 metros, tem outras que ele tem 60, 70, 100. Mas a maior parte das versões, ou ele tem 50 metros, que é por causa da primeira versão, que se eu não me engano era a altura básica dele na época. Mas aí conforme foi passando os anos, a altura dele foi aumentada para, como eu posso dizer, 100 metros. Mas aí tem algumas versões que extrapolam essa questão dos 100 metros. Por um exemplo, o Godzilla da Legendary, que se eu não me engano ele tem 120 metros, mas no filme atual, que é o X-Kong, ele talvez esteja um pouco mais alto ao que parece. E uma outra versão que extrapolou demais essa faixa de tamanho é o Godzilla Earth com 300 metros de altura. Pra que um bicho desse tamanho? Meu Deus. Ó, vai ficar mais ou menos assim a patinha dele e o bracinho. Continuando com o nosso querido, e meu Deus, tá tendo um portal pro céu ali. Pronto, agora sim, eu fechei a minha janela que o sol já tava começando a bater aqui dentro. E como podem ver, o Godzilla está completamente finalizado. Bom, completamente não, né? O animal, falta a cabeça aqui. Mas as placas dorsais eu já fiz elas todas. Bom, 99,9%, porque ainda vai ficar faltando, se eu não me engano, umas 2 a 3 que ficam aqui na parte de cima do pescoço. E por mais que ele tenha ficado parecido com o Godzilla de 2014, a intenção não era essa. É porque o formato dos espinhos do Godzilla de 2014 acabaram se manifestando aqui no meio da modelagem também, porque esse estilo de espinhos é mais simples e, bom, não demora tanto para fazer quanto os espinhos normais, porque você só faz um triângulo e faz uns recortezinhos com pontinhas adjacentes. Mas de resto eu fiz todo o corpo dele. Vamos partir para a cabeça, como eu disse. Para fazer a cabeça dele, a gente adiciona uma boa quantia de massinha, ó, desse jeito. Aqui, dessa forma, a gente deixa a cabeça dele nesse formato. Aqui, pegar mais um pouquinho. E um fato que eu acho que quase ninguém sabe é que o bafo atômico do Godzilla, ele não era azul, ele era branco. Bom, era na época que os filmes eram em preto e branco, então por isso que ele era branco. Mas ele só foi se tornar um bafo atômico de tonalidade azul lá no filme de King Kong versus Godzilla, o primeirão, o clássico.
Aí lá para ter tipo um efeitinho visual a mais, deixaram azul. O que na minha opinião ficou muito bom, porque olha, é um detalhe que até hoje é lembrado em qualquer encarnação do Rei dos Monstros. Sério, é muito pouca versão adjacente do Godzilla que você vê que o bafo atômico não é azul. Por exemplo, Shin Godzilla, o legendário Godzilla, por mais que agora ele esteja na forma evoluída, que é a única forma dele que não tem o bafo atômico azul, e os Godzillas da era Millennium, lá o Godzilla 2000, o Godzilla vs Kiryu. Então, esses são alguns exemplos de Godzillas que não possuem o bafo atômico convencional azul, e um deles que talvez não, que para alguns não é Godzilla, mas para mim é uma espécie de subespécie do Godzilla, que é o Zilla Jr., também tem um bafo atômico próprio, no sendo dele o único bafo atômico até o momento que é verde. Aqui, dessa forma. Aí vocês podem falar, é uma regra o bafo atômico do Godzilla ser azul? Sim e não. Sim, pelo fato de ser uma coisa mais comum, de que todas as versões dele têm a cor azul como a base do bafo atômico, mas não é tão comum, já que tem algumas versões dele que fogem desse padrão, e você pode criar uma versão do Godzilla onde o bafo atômico dele possa ser, sei lá, branco, vermelho. Aqui a gente faz a cabeça dele mais ou menos nesse formato. Dessa forma a gente achata aqui. A cabeça dele tem um formato reto aqui em cima, ó. Daí... Pronto, a gente alisa aqui. O focinho dele a gente tem que dar uma alisada aqui dos lados para ficar um pouquinho mais fino. Desse jeito. Dessa forma, vai ficar mais ou menos assim. Ok, acho que tá tudo certo aqui. Só dar uma dividida a mais aqui nele. E pronto, agora eu acho que tá tudo ok. Para as placas dorsais, a gente basicamente pega pedaços de massinha e vamos colocando ao longo do corpo dele e deixando em um formato triangular. Desse jeito. Bom, essa forma aqui que eu tô fazendo é a forma, digamos... É o modelo base do Godzilla, que é um corpo largo, uns bracinhos mais curtos, ombros levemente volumosos, coxas grandes, cauda comprida e as placas dorsais nas costas com esse padrão de que são 3 fileiras. Mas você não precisa seguir exatamente este formato. Esse formato aqui tá bem parecido com o de 2014. Eu não queria que ele parecesse com nenhum Godzilla conhecido. Ele tivesse apenas a silhueta para dar para identificar que é um Godzilla e também para você ter a sua própria liberdade artística de fazer um Godzilla que você quiser. Aqui, ok, vai ficar mais ou menos assim. Alisar um pouquinho mais essa lateral aqui, desse jeito. A gente puxa aqui na parte da frente do rosto dele uma abinha dessa forma de um lado e do outro lado também. Aqui vai ficar mais ou menos assim, desse jeito. Agora a gente basicamente pega uma ferramenta que possa cortar a massinha e recortamos aqui o meinho da boca dele dessa forma. Ok. Agora vamos medir para ver se está tudo certo. Quando a gente recorta, a massinha dá uma leve amassada. Então a gente tem que dar uma arrumada aqui, ali e etc. Aí, desse jeito. Dessa forma, abrir aqui a boquinha dele. Ok? E agora, parando para pensar, esse vídeo é, digamos que uma versão 2.0 do primeiro Godzilla que eu fiz aqui no canal. Lembram aquele Godzilla cinza, enorme, com detalhes em azul? Eu fiz lá na época do Rei dos Monstros e agora eu tô refazendo, de certa forma, eu tô refazendo ele aqui numa forma mais atual. Aqui, desse jeito, vai ficar dessa forma. E para os olhos e as narinas, a gente faz o seguinte, com o boleador que é tortinho, a gente basicamente faz um furinho aqui assim, ó, desse jeito, aqui e aqui, dessa forma. E com uma ferramenta que possa cortar a massinha, a gente faz uns furinhos aqui na frente do focinho dele, desse jeito.
E aqui está, galera, nosso Godzilla finalizado de forma simples. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo para mim poder postar mais rápido para vocês não ficarem esperando tanto por um vídeo novo. E é isso aí, comenta o que você achou desta modelagem simples. E ele deu um toquinho de leve na câmera, não sei se vocês sentiram. Aqui comenta o que você achou da escultura dele. E compara ele com os outros Godzillas. Tá certo que esse aqui eu fiz de uma forma mais simples, não tem tantos detalhes, mas mesmo assim, compare ele com os outros Godzillas que eu já fiz aqui no canal. Mais um Godzilla para coleção e falou, até o próximo.